Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Momento EBD. Está eu aqui, Tancredo Silva Rodrigues, acompanhado dessa figura ilustre, presbítero Aldenilton Paixão, conhecido como Aldo, nosso professor ali da nossa sala. Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé, está aqui conosco, e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre alguns pontos do calvinismo, lembrando que a gente está estudando de forma não crescente, decrescente, do quinto para o primeiro, e hoje nós vamos estudar um pouco essa doutrina que é a expiação limitada, que para quem está entrando agora na nossa fé reformada, tem algumas dúvidas, e aqui a gente está aqui para tirar essas dúvidas e entender um pouco mais sobre essa doutrina linda que Deus nos agraciou de compreender e aprender, né? Bem, obrigado, meu irmão. Eu espero tirar as dúvidas mesmo, né? Porque é um assunto polêmico. Interessante, da última vez você me botou também um assunto polêmico, né? Foi batismo infantil. Então, muita gente que chega à igreja também tem muita dúvida. E, claro, nós estamos aqui com o propósito de aprender também, né? Também considerar como honestas as dúvidas dos nossos irmãos. E, na medida do possível, pela graça de Deus, poder instruir em alguma parte, né, do que nos compete. É isso aí, é para isso que a gente criou esse projeto no Momento EBD. Presbítero Alto, agora vamos lá entrar de fato, cirurgicamente, nas perguntas, porque os nossos telespectadores que estão aí do outro lado da tela, às vezes ficam, né, esperando, vamos lá, tirar essas dúvidas, eu tenho essa dúvida aqui. Qualquer coisa você deixa ali no comentário ali abaixo, que a gente vai fazer o possível para responder, né? Dúvida light. Dúvida light. Vamos lá. Presbítero Aldo, o que é realmente a expiação limitada? Pois é, irmão. A expiação limitada, ela faz parte de um dos 5 pontos que constitui a TULIP, aquele acróstico, em que nesse acróstico a expiação limitada é o L, que vem do inglês Limited Atonement. Ou seja, eu não vou dizer que seria uma crença calvinista, mas é uma crença bíblica. A Bíblia nos instrui sobre a expiação de Jesus Cristo, que foi limitada aos eleitos. É basicamente isso. É claro que nos arraiais calvinistas, essa expressão é mais comum, né? Expiação limitada. Talvez entre os arminianos, isso não seja tão fácil de entender, de compreender ou se pronunciar. Normalmente se faz críticas a esta forma que nós expressamos, mas é bíblico. A expiação de Cristo, portanto, ela está circunscrita aos eleitos. Então Jesus morreu pelos eleitos. E como a gente pode compreender essa doutrina da expiação limitada? Como a gente ter essa compreensão através da palavra de Deus no mais íntimo dessa doutrina tão bela, que é a expiação limitada? Pois é importante essa compreensão, porque a falsa compreensão nos faz até ser injustos com as críticas, né? Quando a gente não compreende as coisas, a gente acaba fazendo críticas que não são justas. Mas o que é que a gente quer dizer com essa expressão, né? Primeiro, expiação significa o quê? Significa pagar a culpa. Então, estou querendo dizer que o sacrifício de Cristo pagou a culpa de alguns, né? Alguém pode estranhar, meu Deus, esse irmão está dizendo que Jesus não teria poder para, através do seu sacrifício, salvar todo mundo? Claro que teria. Claro que teria. Nós, calvinistas, a gente tem, como eu diria, pedra de toque a nossa doutrina, a soberania de Deus. Portanto, a gente crê no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é capaz de tudo, e nós estamos subordinados a essa ação de Deus, à sua vontade. Então, obviamente, que se Deus tivesse o interesse de salvar todos, ele iria salvar, obviamente. Então, voltando à sua pergunta, como a gente deve compreender?
Primeiro, compreendendo o que significa essa expressão de verdade. O calvinista, quando fala que a expiação de Cristo é limitada, ele não está dizendo que Jesus não tem poder para salvar todos. Não, ele apenas está interpretando o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, em várias referências, eu posso começar aqui com Isaías 53, olha só. O que é que diz aqui Isaías 53, 11? Essa limitação é do próprio Deus, Deus que entendeu assim. A gente vai, se a gente tiver algum tempo, explorar melhor essa questão. Mas é o que diz Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Uma profecia se referindo a Jesus Cristo. A obra dele não é para salvar a todos, mas a muitos. Isso de fato acontece. Nós temos também outra referência, irmão. Em Mateus, eu estou pegando aqui uma do Velho Testamento e uma do Novo Testamento. Vamos lá em Mateus 20 e 28. Diz assim, ó. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Terminando aqui essa passagem, quando a mãe de Tiago e João pede lá uma assento ao lado de Jesus, ele termina aquela instrução dele com essa passagem. Temos também, tem uma infinidade, certo? Eu selecionei aqui algumas. Temos todo o tempo do mundo para desmentar essa doutrina. Espero que sim. Tá, é interessante dizer, irmão, que a expiação limitada, ela divide, inclusive, nós mesmos. Tem calvinistas que não compreendem a expiação limitada. Uhum. Por isso que eu brinco com você, que você está me trazendo por um tema que causa algum desconforto. Porque existem os calvinistas de 4 pontos. E o calvinista de 4 pontos é justamente esse que não aceita a expiação como nós cremos. Calvinista genérico? É um calvinista que não é 100% calvinista. Né? Mas, brincadeira essa parte, a parte é isso mesmo. As pessoas, por falsa compreensão do que significa a expressão expiação limitada, ele prefere não arriscar dizendo que Jesus teria um poder, eu diria, apenas para salvar apenas alguns, e não todos. Mas em Hebreus, né, que eu estava dizendo que eu vou ler aqui uma passagem de Hebreus 9:28, diz assim, ó, Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Veja só, aqui há 2 expressões interessantes que me permitem compreender que essa expiação não é universal. Primeiro, quando fala de muitos. Eu estou usando essas expressões aqui, esses versículos que falam de muitos, para contrastar com algumas referências que falam de todos. Uhum. Se você depois quiser me perguntar sobre essas referências que fazem referência a todos, a gente pode explicar. Mas fala de muitos. Os versículos que eu falei, como tem muitos outros. E outra limitação que existe, a gente pode extrair desse versículo 9:28, quando ele diz que ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, olha só, ele vai retornar apenas para alguns. Justamente. Concorda? Você já vê que ele já está botando um limite naquele que é dele. E a própria passagem de João capítulo 10, ele fala que ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas dele, né? Dele. Então ele já dá aquela noção de que está limitada aquela situação. E João também fala, no Evangelho de João, que Jesus já se referia às suas ovelhas, ele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Entendeu? Explicando melhor essa parte aí que você perguntou. Como a gente poderia compreender a expiação limitada. Veja só. Primeiro eu já falei que a limitação não é do poder de Deus. Então, a limitação é uma compreensão que a gente tem dos textos bíblicos que dizem
que o sacrifício de Cristo foi apenas para alguns, em favor de algumas pessoas. Deus sabe o número, quem irá salvar e tal. Isso está predestinado, é outra doutrina, né? Desde antes da fundação do mundo. Isso.